meus irmãos, a paz do Senhor. Vocês estão felizes na presença do nosso Deus por mais um domingo, por essa oportunidade? Então eu saúdo os irmãos de perto e os de longe, né? Aqueles que estão em suas casas, que o Senhor também possa visitar a sua vida, ok? Esteja com seu coração aberto, com suas mãos desarmadas e se derrame aí na presença do Senhor. Amém? Senhor nosso Deus, nós queremos aqui, Senhor, nos colocar na Tua presença de maneira coletiva, de maneira que nós queremos adorar o Seu nome, fazer menção do Seu nome, testificar, Senhor Deus, das Suas obras, da Sua grandeza. Queremos lhe prestar culto. Que o Senhor venha, Senhor Deus, nos visitar, receber como aroma suave e agradável para Tuas mãos. Recebe, Senhor, este culto. Engrandeça, Senhor, o Seu nome. Seja, Senhor Deus, exaltado em nosso meio. Revela a Tua glória a nós, em nome de Jesus. Aleluia. Entremos com cânticos na presença do Senhor. No lugar onde o Senhor passeia, no meio dos louvores. Mas vem novamente.
corações, visitando o seu povo. Aleluia.
Esse é o Deus que nós adoramos, um Deus de promessa, um Deus de poder, um Deus que cria um caminho onde não existe possibilidades, Ele cria as possibilidades. Esse é o Deus que nós adoramos, porque Ele é Deus. Não pelo que Ele pode fazer apenas, mas pelo que Ele é. E a Ele nós erguemos o nosso louvor. Ao Senhor, que é digno. Amém? Glória a Deus, que essa manhã nós tiramos realmente para isso, para exaltar o nome do Senhor. O santo nome do Senhor, que nós reverenciamos. Que nosso coração se encha de temor ao falar do nome dele. de coração neste momento. Adore o santo nome do Senhor. Te adoramos, Senhor. Aquele que se humilhou até a morte, mas o Pai coroou e lhe deu um nome acima de todo nome, para que
para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluias. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lavados. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lavados. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lavados. Diga mais uma vez. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lavados. Aleluias. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluias. Queremos render a Ti adoração, Pai, nesta manhã. Receba, Senhor, o nosso louvor. Receba, Senhor, as palavras, Senhor, de adoração que levantamos a Ti, Pai. Ó Deus, nos abençoa, Pai, nesse dia. Queremos entregar a Ti, Senhor, as nossas vidas nesta manhã, Pai. Queremos Te dizer, Senhor, ó Deus, que Tu és, Senhor, o Senhor, Tu és Deus e Rei, Tu és Senhor das nossas vidas. Aleluias. Que Tu és digno, Senhor, de toda adoração, que Tu és digno de todo louvor, Senhor. Fica conosco neste momento, Pai. Abençoa, Senhor, a Tua palavra que será ministrada, Senhor. Abençoa o Teu servo, Senhor, que estará, Senhor, falando, Senhor. Que estará, Senhor, ministrando aquilo que Tu colocaste no seu coração, Pai. Aleluias. Receba, Pai, a nossa adoração. Vem, Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amados. Você pode se assentar, amém? Quero convidar o pastor Samuel, que vai nos agraciar hoje com a ministração da palavra do Senhor, amém? Graça e paz.
Irmãos, graça e paz a você que nos ouve aí em casa. É bom poder compartilhar da palavra do Senhor nessa manhã. Eu tenho feito um estudo sobre as cartas pastorais, sobre 1ª e 2ª Timóteo e também a carta de Tito. Estava lendo e aí fui convidado pelo pastor Orfeu para poder ministrar aqui nessa manhã. E a palavra que veio ao meu coração está lá na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 9. Acho que tem bastante a ver com aquilo que nós estamos vivendo, como sociedade, como igreja. E eu gostaria de compartilhar sobre isso nessa manhã com os irmãos. E comigo, né? Porque eu acabei de fazer uma coisa aqui que eu apontei aqui no texto. Já daqui a pouco eu falo disso. Então, o texto lá, 2 Timóteo, capítulo 3. Eu falei primeiro, né? 2 Timóteo, capítulo 3. Então, diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que inimigos do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que pertencem sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulheres sobrecarregadas de pecado, conduzindo de várias paixões que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo, porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo o compromisso, são homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra que lemos nessa manhã. Queremos Te bendizer por ela, queremos que o Senhor derrame sobre nós a Tua graça, o Teu poder. Pai Santo, fala conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu dizia para os irmãos, eu tenho feito aqui um estudo a respeito dessas cartas e isso tem trazido bastante reflexões, né? E o tema que eu coloquei para essa mensagem, para essa meditação dessa manhã, é a condição social na contemporaneidade. Bom, a sociedade, ela se identifica por diversas características e ela, mas dependendo da situação, dependendo do ambiente, dependendo do país, dependendo da região do país, o Brasil, por exemplo, que é um país geograficamente continental, apesar que não tem uma população continental, mas a terra, né, brasileira, ela é continental. Então, alguns hábitos que nós temos aqui em São Paulo, as pessoas não têm no Nordeste, e o contrário também é verdadeiro, assim como também temos aqui, as pessoas não têm no Sul. Enfim, algumas coisas nós somos muito parecidos, em outras coisas somos muito distantes. Quando nós mudamos de cultura, isso se evidencia mais ainda.
quando você vai para a Europa ou para um país oriental, né, que sobretudo eles são muito mais rigorosos na questão da educação, dessas coisas. Então, você sente essa diferença de forma muito mais acentuada, de forma muito mais profunda. Então, as características sociais, elas mudam conforme os lugares. Também mudam as questões de cada igreja. Cada igreja tem um foco. Aqui, o nome da igreja já diz, né? Comunidade Cristã Encontro das Famílias. Então, o foco deste trabalho, dessa comunidade, é edificar as famílias, trabalhar com as famílias, e isso é maravilhoso, e glória a Deus por isso. Existem outras igrejas que são mais missionárias, existem outras igrejas que trabalham com libertação. Então, depende de cada lugar, cada um tem uma característica, mas isso não nos faz tão diferentes assim, pensando no Evangelho. E no contexto onde Paulo escreve a Timóteo, que era pastor, um jovem pastor, que dirigia a igreja em Éfeso, Paulo traz diversas orientações. E ele faz isso para que Timóteo pudesse exercer bem o seu ministério. Evidentemente que ele fala a um pastor, e isso é importante, essa informação é importante, mas as verdades que estão aqui no texto bíblico dizem respeito também a mim, a você, porque elas nos atingem de qualquer forma. Não há como nós estarmos alheios a essas verdades que aqui estão. Bem, ele começa no versículo 1 dizendo assim que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Aí ele começa uma lista. E nós estamos vivendo dias difíceis em várias situações. No Brasil, nós temos o problema da polarização, né, política, que é algo que tem afastado pessoas. Ontem eu soube, aqui como nós, uma igreja que fala de família, eu soube de um casal de políticos que, por conta da política, o envolvimento na política, se separaram. Então, ganham dinheiro, né, que é um bom salário, você ser político no Brasil. Então, ganha dinheiro, ganha status, aparece na mídia, faz isso, faz aquilo, mas perde a família. Então, não consigo entender como que é possível a pessoa abrir mão do bem mais precioso da sua vida em virtude de uma ideologia. E é assim que as pessoas estão vivendo. Isso daí, irmão, foi assim o máximo que eu vi. Mas quando a pessoa não é família, e eu falo sobre política porque assim, eu não gosto do tipo de prática de política que existe no Brasil, né? Mas na minha família há pessoas que pensam muito diferente de mim. Aliás, eu acho que eu estou num canto muito isolado, porque tem gente lá que pensa ou de um lado mais à direita, ou outro do lado mais à esquerda, mas eu estou num canto assim meio que isolado. Eu não penso como nenhum desses cantos e as minhas ideias ficam meio desamarradas da maioria das conversas. Mas o fato é que as pessoas, por conta de uma ideologia política, estão perdendo seus casamentos, estão perdendo seus relacionamentos, estão perdendo... eu não vou falar com fulano porque ele apoia determinado pessoa que pensa nisso, que pensa naquilo. Alguns, até em nome de valores cristãos, dizem que fazem política. E isso não é verdade, porque Deus não está preocupado com as coisas desse reino, daqui desse mundo, mas com as coisas do seu reino, e não com esse reino transitório que nós passamos aqui na Terra. Ainda que os valores cristãos possam ser defendidos em pautas políticas, podem, alguns fazem isso, e na verdade, muitas coisas não passaram ainda no parlamento brasileiro porque os cristãos se posicionam contra determinadas coisas que ali são propostas. E eu vejo a atuação nesse sentido como uma boa atuação, mas falar que isso reverbera o que o reino revela é um pouco de exagero, a meu ver. Mas, enfim, eu não vou falar de política. Eu só dei esse toque para vocês verem como que a política está nos distanciando. Ao invés de nós criarmos vínculos, nós estamos muitas vezes nos distanciando, e isso é muito perigoso. E esse casal, infelizmente, foi o pior exemplo que eu pude ver. Os dois políticos ganhando seu dinheiro e perderam o casamento.
Mas nós estamos vivendo também dias difíceis por conta da própria pandemia, né? A pandemia trouxe para nós muitas oportunidades, mas também revelou muito do ser humano. Parecia que nós, quando a pandemia começou, que nós transformaríamos a sociedade. A sociedade ia ficar amorosa, boazinha, e a sociedade ia agora, olha, eu vou ajudar o próximo, tal. Isso daí durou um mês, talvez um mês e pouco. Mas depois a coisa foi tomando uma outra forma. As pessoas começaram, na verdade, a se mostrar, tirar as suas máscaras, apesar de estarem mascaradas na rua, mas essas máscaras não foram, de fato, não puderam tapar, de fato, a face que as pessoas têm. Então, nós vemos agora, durante mais de um ano de pandemia, como o egoísmo é algo terrível na nossa sociedade. Como o egoísmo é algo assim que mata, que mancha a nossa sociedade. Então, isso eu estou apontando apenas o egoísmo, mas existem outras características, eu vou falar de algumas que aqui o apóstolo Paulo fala a Timóteo, mas só para vocês terem uma ideia, ele fala, né, o primeiro que ele fala aqui é o egoísmo. E eu tentei, irmãos, eu sou professor, né, então, como eu sou professor, eu gosto de explicar as coisas. Então, a primeira coisa que ele fala é que nos últimos dias surgiriam os egoístas. E o que é egoísta? Egoísta é aquele que só consegue pensar em si mesmo. Então, se eu penso só em mim, não penso na minha esposa, ou não penso naqueles que estão na minha casa, ou não penso nos meus pais, nos meus parentes, nas pessoas que estão, por algum motivo, vivendo de forma vulnerável, se eu não consigo olhar para essas pessoas, eu sou egoísta. Esse é um adjetivo aqui que Paulo aponta. O outro é avarento. O que é avarento? Uma pessoa apegada ao dinheiro. Então, aquele que é apegado ao dinheiro, ele está errado. Porque a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se eu amo o dinheiro mais do que eu amo as pessoas, se eu amo as coisas que tenho mais do que eu amo as pessoas, eu sou avarento e eu estou equivocado. Jactanciosos, essa palavra é difícil, né? Mas eu fui buscar no dicionário. Então, é quem se manifesta com arrogância e tem alta opinião sobre si mesmo, uma pessoa vaidosa, orgulhosa. Eu me orgulho da minha humildade. Já ouviu essa piadinha, né? Mas é bem por aí, né? A pessoa, ela acha que ela é muito humilde, irmão. Se você acha que você é humilde, você já não é humilde, porque quem reconhece a humildade em você são as pessoas, e não você se autodenomina humilde. Se eu me denominar humilde, tem alguma coisa errada. As pessoas têm que olhar para mim e enxergar a humildade. Eu não tenho que me manifestar quanto a esse tipo de coisa. A outra coisa que ele fala é arrogantes. São pessoas que tendem a se achar superior aos outros. Isso pode também estar relacionado ao acúmulo financeiro que a pessoa tem, a conta bancária, aos bens imobiliários, enfim, tudo isso pode fazer da pessoa uma pessoa arrogante, uma pessoa que se sente acima dos outros, também intelectualmente, né? Às vezes você adquire um conhecimento, faz especializações, estuda bastante, e isso pode te dar uma visão, e muitas vezes você desprezar aquele que tem pouca instrução, e na verdade, muitas vezes aquele que tem pouca instrução te ensina muito mais do que os livros que você estuda na universidade. Então a gente tem que ter essa percepção, para que a gente não caia no engano. Os blasfemadores são pessoas que se dizem cristãos, mas vivem de forma equivocada e blasfemam contra a palavra. O blasfemador é aquele que não vive a palavra e muitas vezes, se ele viveu, ele nega de tal forma que ele vive de forma contrária. É a pessoa que um dia foi cristão, caminhou com Jesus, mas teve uma experiência com o Espírito Santo, mas ele nega isso tão veementemente que envolve-se numa vida de pecado, de uma vida afastada de Deus, e isso faz dele um blasfemador, porque ele conheceu e negou a sua fé. Ainda ele fala sobre os desobedientes aos pais. Isso, na nossa sociedade, então, está facinho de detectar, né? E esse também não precisa ir ao dicionário para explicar, né?
O nome já diz tudo. Mas infelizmente é uma característica social e uma característica de diversos lugares. Os ingratos, que são aqueles que não apreciam devidamente os favores que eles receberam. Quando eu penso na graça de Jesus e não consigo ter gratidão no meu coração, eu sou uma pessoa terrível, talvez o pior dos pecadores. Mas quando alguém faz algo por mim e eu não tenho capacidade nem de falar obrigado, ou pelo menos, se não falar a palavra, eu agir de forma tendo gratidão, isso me faz uma pessoa não muito adequada. Ainda os irreverentes são pessoas que não demonstram respeito, pessoas que não respeitam as pessoas. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas estão vivendo assim. Não respeitam. Eu não posso pensar diferente de você. Eu não posso pensar diferente. Eu não respeito também a autoridade das pessoas mais velhas. Eu não sou tão velho assim, mas no meu tempo de criança eu tinha que respeitar os mais velhos. Mas hoje parece que essa situação se perdeu. As pessoas muitas vezes não respeitam os pastores, não respeitam as autoridades eclesiásticas. E a Bíblia diz lá em Hebreus que elas foram constituídas por Deus. E essas pessoas, os pastores que aqui estão, o pastor Heleno, o pastor Orfeu, eles darão conta dessa comunidade diante de Deus. Então, todos aqueles que Deus entregar debaixo das mãos deles, que tem entregue debaixo da mão deles, eles darão conta. Então, precisa haver respeito, precisa haver reverência. Ainda os desafeiçoados são pessoas que não nutrem afeição por nada. Sabe? Não gosta de nada, não se agrada de nada, nem de algo que o cara faz, que seu amigo faz, que é muito legal. A pessoa não gosta, a pessoa simplesmente ele só acha que aquilo que ele faz está bom. Ele não consegue ver nada de bom nos outros, mas apenas em si mesmo. Esse é uma pessoa desafeiçoada. Os implacáveis são aquelas pessoas de opinião forte, sabe? Que só eu tenho razão. Olha, eu estou certo e você está errado. E pronto. Então, também é uma outra característica que acontecia em Éfeso, porque Paulo está falando sobre isso com Timóteo. Ainda os caluniadores, os mentirosos, né? Pessoa que mente sobre o outro. Inventa uma história. Olha, eu preciso inventar uma história sobre alguém ou sobre uma situação para denegrir uma situação ou uma pessoa para que eu possa ter supremacia ou estar de forma superior na história. Sem domínio de si, uma pessoa que não tem controle próprio. Eu estava dirigindo para cá, um cara entrou na farmácia sem dar sinal e eu buzinei, a Maria falou, calma que você vai pregar, Samuel. E na hora eu falei, eu tô calmo, não deixa eu mais nervoso. Falei desse jeito. Mas assim, a gente perde, né, às vezes o controle, porque assim, eu estava quase cheguei aqui meio em cima da hora, e eu estava tentando remir ali o meu tempo, mas na verdade precisa ter controle, né? Depois, desculpa, gata. Desculpa, Dorinha. Elas estavam no carro comigo, né? Então elas merecem desculpa, mas a gente precisa ter controle. Mas eu não tenho esse hábito, geralmente eu sou bem tranquilo no trânsito, mas as pessoas se manifestam no trânsito e em outras situações, elas se manifestam e perdem o controle. Às vezes uma situação mais difícil, que pode envolver questões para você resolver determinada situação, você precisa ter controle, você precisa dominar, porque se você perde o controle, você trará, muitas vezes, tomará uma decisão que vai acarretar em diversas circunstâncias. Depois ele fala dos cruéis, que são pessoas desumanas, que expressam a maldade. Irmãos, isso está cheio. Pessoas más, pessoas cruéis. Pessoas que não têm a capacidade de fazer o bem para os pais. Mesmo tendo muito dinheiro, não tem a capacidade de fazer, de dar uma condição melhor, sabe, para as pessoas, porque aquela pessoa, hoje, eu penso assim, né, que o meu pai procurou dar para mim
algo que ele não teve na parte educacional, em outras coisas, até que quando ele faleceu, quando eu tinha 15 anos, mas ele sempre procurou me dar o melhor. Então, o meu pai sempre teve essa característica de trabalhar muito para dar para os filhos, mas ele acabou não tendo tempo, por conta da demanda, né, um monte de filhos que nós somos, de conviver mais com a família, de dar um tempo mais saudável para a família. Hoje nós sabemos disso, nós somos instruídos nisso, naquele tempo não havia tanta ênfase nesse tipo de ensino, mas ele deixou um legado muito bonito de dar para nós algo muito bom. Então, quando hoje eu posso retribuir algo para minha mãe, eu fico muito feliz. Dar um presente bom, uma viagem gostosa, coisas desse tipo que nós já fizemos juntos, eu acho maravilhoso, porque é uma retribuição e é uma demonstração de afeto, de carinho, de amor, e demonstra que eu, ao contrário da pessoa cruel, eu não sou desumano, eu sou uma pessoa humana e que se importa com ela, e não só com ela, mas com outras pessoas, porque nós também não temos que ser humanos apenas com aqueles que amamos, porque é bem fácil, né? Mas também temos que ser humanos com aqueles também que muitas vezes discordam de nós. Depois Paulo fala dos traidores, que são aqueles, né, que oferecem muito perigo, às vezes estão no meio de nós, no meio da comunidade, no meio da igreja. Paulo está falando para um pastor, possivelmente essas pessoas estavam lá em Éfeso, dentro da igreja. Então, ele fala para tomar cuidado com essas pessoas, porque ela aparenta ter um ar de bondade, de beleza, mas na verdade ela é um enganador. E depois ele fala dos atrevidos, que são pessoas petulantes, aquela pessoa, sabe, que te enfrenta, aquela pessoa que não se submete, aquela pessoa, então esse é o tipo de pessoa. E o último, ele fala dos enfatuados, que está repleto de vaidade e pretensão. Esse é o tipo de pessoa. Por que eu estou dando ênfase a toda essa lista que o apóstolo Paulo faz? Porque, irmãos, quando eu li esse texto e eu fiquei pensando, tem tudo a ver com a sociedade de hoje, tem tudo a ver com a igreja de hoje. E aí o Orfeu me chamou para pregar, eu falei, dura essa palavra, né? Mas é a que está mais fresca no meu coração, então eu preciso ministrá-la. Irmãos, Éfeso era uma cidade estratégica, uma cidade rica, uma cidade próspera. Apocalipse, o Orfeu aqui no começo do ano, quando falou sobre as cartas, ele falou sobre Éfeso, né? É uma das igrejas lá da Ásia Menor, do Apocalipse, uma igreja que Paulo fundou, né? E depois Timóteo é enviado para lá, muito jovem, para ser pastor e para cuidar daquela igreja que tem todos esses problemas aqui que aparecem. Imagina, um cara jovem que sai lá de Jerusalém, vai até Éfeso, lá na Grécia, para ser pastor, e acaba encontrando toda essa situação. Como lidar com tudo isso? E Paulo não explica, ele só cita, ele fala, olha, vai chegar o tempo que essas pessoas assim, 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 e eu tendo a pensar que essas pessoas estão lá. Essas pessoas estão na igreja, estão dentro da igreja. E, irmãos, algo que me chama muito a atenção é que as pessoas hoje têm uma pseudo-experiência espiritual, uma pseudo-experiência com Cristo, e não demonstram isso na prática. As pessoas chegam às nossas comunidades, chegam às nossas igrejas, mas elas continuam carregando toda aquela bagagem de antes do conhecimento de Deus. Se eu conheço Jesus, se eu conheço o Evangelho, eu não posso ser essa pessoa mais. Eu não posso ser essa pessoa mais. Eu tenho que ter um novo comportamento. E isso é que faz a diferença. O Evangelho nunca mudou. As pessoas tornaram-se cada vez mais egoístas, mas o Evangelho sempre foi o mesmo. O Evangelho, ele oferece a você a conversão. O que é a conversão? É você estar indo por um caminho
e desviar dele para seguir um outro caminho. Isso é conversão. Nós que dirigimos, né, quase todos nós dirigimos, isso é uma conversão. Você está indo reto para um lugar. No caso da pessoa sem Jesus, está indo direto para o inferno. Mas ele encontrou a graça de Jesus, agora ele se converte, ele muda o caminho. Isso é conversão. É simples assim. É simples assim. Então, toda essa listinha aqui que o apóstolo Paulo apresenta a Timóteo tem que ser extinta da nossa vida. Mas parece que se tudo isso for extinto, nós nem pareceremos mais seres humanos, não é? Porque tudo isso faz parte do nosso cotidiano. Nós encontramos isso no trabalho, nas nossas famílias, encontramos isso na igreja. Então parece que se eu tiver esse tipo de... Se isso sair da minha vida, se eu tiver esse tipo de comportamento de fugir dessas coisas, parece que eu não serei mais um ser humano. Mas não é isso que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus, ela propõe para nós, eu sempre falo sobre isso, que é um processo. O cristianismo, caminhar com Jesus, não é uma estalar de dedo que você se converte hoje e está tudo resolvido. Não. O evangelho, ele é uma caminhada. Ele é uma estrada, onde você vai percorrendo, onde você vai andando, onde você vai caminhando, e o Senhor vai te ensinando, o Senhor vai te orientando, a palavra de Deus vai te abrindo a mente, o entendimento, e você vai compreendendo as coisas de Deus, e você vai começando a se parecer com Jesus. E o apóstolo Paulo, falando aos Efésios, ele diz que nós temos que chegar à estatura de varão perfeito, que é Cristo. Está lá em Efésios capítulo 4, ele fala ali a partir do versículo 11 sobre os dons ministeriais, e vai seguindo mais abaixo, ele fala sobre isso. Que nós precisamos chegar à estatura de varão perfeito, que é Cristo. Então, irmão, o padrão para ser crente, para ser cristão, é alto. Não é um padrão qualquer. O padrão é Jesus. Ele é o seu estereótipo, ele é o seu modelo, ele é o seu referencial. Não sou eu e não é nenhum outro ser humano. O referencial é Jesus. O referencial é Cristo. E quando você olha para o sacrifício de Jesus, para a cruz de Jesus, você se sente tão pequeno, você fala, eu não amo. Quando eu olho para a cruz, eu falo assim, eu não amo. Porque o amor que a cruz revela é algo singular, algo muito grande, muito profundo. Então, quando eu olho para a cruz, eu vejo como eu sou uma pessoa pequena, uma pessoa incapaz, mas existe um caminho, e eu estou nesse caminho, eu estou trilhando esse caminho, e ainda que de vez em quando, como aconteceu hoje, eu possa essa carne muitas vezes se ressalte, eu tenho que voltar para o meu lugar, pedir perdão e continuar no caminho. Isso não tem que me desviar do caminho. Eu tenho que me arrepender, eu fiz algo errado, então me arrependo, peço perdão e continuo no caminho. É assim que funciona. Outra coisa que o apóstolo Paulo fala, já aí no finalzinho da carta, dos versículos que eu li, ele fala de um momento de abandono, né? Moisés foi abandonado por, esse nome aqui é sempre difícil, né? Mas é Janes e Jambers, não sei se é Jambers, se é Jambers, mas enfim, Moisés foi abandonado por essas pessoas. E ele fala para Timóteo que também estes resistiram à verdade. São homens de todos corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Então, essas pessoas que muitas vezes estão do lado do pastor, estão do lado do líder na igreja, muitas vezes eles se rebelam, ou muitas vezes também eles abandonam simplesmente a caminhada. E o pastor, que no caso aqui é a realidade de Timóteo, se sente desamparado. Mas ainda que isso ocorra, existe um Deus que está no controle. E ainda que as pessoas possam nos decepcionar, ainda que as pessoas possam muitas vezes nos
decepcionar de forma assim a nos fazer pensar muitas coisas. Deus está no controle e Ele estará provendo aquilo que nós necessitamos. Nós líderes, nós aqui estamos, nós três que somos pastores, mas isso é uma palavra que pode chegar ao coração de qualquer pastor, né? Porque o pastor, ainda que ele seja desamparado pelas pessoas, ele nunca será desamparado por aquele que o chamou. Aquele que o chamou é quem o vocacionou, o capacitou e o enviou a fazer aquilo que ele colocou em seu coração. Então, e também na nossa vida cotidiana, aí pensando em nós como igreja, como comunidade, nós também muitas vezes somos decepcionados pelas pessoas. Mas existe um Deus que está no controle, que nos ama, que deseja que nós nos relacionemos com Ele, deseja que nós tenhamos essa cumplicidade com Deus. Queridos, o apóstolo Paulo ensina coisas lindas nessas duas cartas a Timóteo, assim como também na carta a Tito. Mas esse texto em específico me chamou muito a atenção, porque eu fiquei pensando naquilo que está acontecendo hoje. Como nós nos comportamos, como nós como igreja agimos, como nós como igreja estamos caminhando, como nós como sociedade estamos caminhando. E eu fiquei pensando que todas essas características podem ser alteradas. Nós não precisamos viver desse jeito. Nós não precisamos ter essas características no meio de nós, como comunidade, como igreja. Nós precisamos, ao contrário, nos afastar dessas coisas. Nós precisamos buscar em Deus direcionamento. Ao invés de sermos egoístas, temos que ser pessoas que compartilham. Ao invés de sermos avarentos, apegados ao dinheiro, temos que ser pessoas que se temos dinheiro, temos que viver, desfrutar disso com sabedoria e abençoar as pessoas. Não ser arrogante, ser uma pessoa humilde, não blasfemar contra Deus, não ser desobediente, não ser ingrato, mas ter gratidão, ter reverência, não ser uma pessoa insolente, mas antes uma pessoa com os pés no chão, não caluniar jamais, mas sempre falar a verdade, ter domínio, então não buzinar quando você for fechado, e não ser traidor, mas nem atrevido, mas antes ser uma pessoa íntegra, uma pessoa que vai assim, sempre fazendo aquilo que Deus vai fazendo. Então, se ele aponta todas essas características, o contrário é aquilo que precisa estar em nós. Se tudo isso aqui diz respeito a algo que não deve ser praticado, o contrário precisa estar em nós. É muito simples. Se tudo isso faz mal para aquele que está caminhando também no ministério, que é o caso aqui de Timóteo, o contrário precisa fazer parte para que ele possa prosseguir bem. Agora, isso ocorrerá o tempo todo? Certamente que não. Porque enquanto estivermos aqui nessa terra, continuaremos falhos e pecadores. Mas, queridos, nós, como eu disse, nós estamos no processo e o Senhor está nos conduzindo. E quando nós entendemos isso com clareza, quando nós entendemos que o Senhor está nos levando para um lugar onde tudo isso estará pleno, onde tudo isso estará de uma forma muito nítida, como o apóstolo Paulo também diz lá na carta aos Coríntios, no capítulo 13, nós agora contemplamos em parte, mas chegará o dia que nós veremos face a face. Esse dia, queridos, será um dia maravilhoso. Será um dia onde todos nós, de todos os povos, tribos, línguas e nações, estaremos diante do Cordeiro, estaremos ali para adorá-lo, para buscá-lo, para servi-lo, para louvar o nome dele para todos sempre. Esse é o nosso alvo. O meu alvo não pode ser nada que essa terra me proporcione, ainda que eu tenha responsabilidades financeiras, sociais, mas o meu alvo não está aqui, meu alvo não está na ideologia política A ou B, o meu alvo está nas coisas do reino, na eternidade. É ali para onde eu aponto a minha vida, é para onde eu aponto a minha direção, é para onde eu desejo ir. E ainda que todas essas coisas façam parte da minha vida, elas precisam ser secundárias, porque o alvo sempre precisa ser Jesus.
Então eu gostaria, nessa manhã, que nós saíssemos daqui pensando nisso. Como está a nossa sociedade? Como estão as famílias? Aqui é uma igreja de família. Como estão as famílias? E eu gostaria que nós orássemos por isso, para que Deus transforme a nossa situação como sociedade, como família. Porque, irmãos, isso não é no Brasil. O Brasil vive, como eu falei, por conta das características sociais, um tipo de polarização, mas isso está espalhado na humanidade, infelizmente. São poucos os lugares do mundo onde isso não está ocorrendo. Mas famílias destruídas, suicídio, divórcio, coisas desse tipo está acontecendo, tem aumentado em todos os lugares do mundo. Mas o Senhor é poderoso para restaurar. Nós temos muitos testemunhos, né, de todos esses anos de caminhada, né, como o Senhor é poderoso para restaurar as famílias. Então, nós continuamos fazendo e continuamos confiando. Pai Santo, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque ela fala por si só. A Tua palavra não precisa de interlocutores, Senhor. A Tua palavra não precisa, Senhor, que nós coloquemos ou tiremos, Senhor, nada dela. Ao contrário, a Tua palavra se revela por si só. Muito obrigado pela Tua palavra, Pai, que o Senhor tem colocado, Pai, para nós ministrarmos nessa manhã. Nós sabemos, Pai, que somos pessoas muito pequenas diante da Tua majestade e da Tua glória, mas sabemos que o Teu poder tem estado sobre nós, o Senhor tem nos visitado, o Senhor, Pai, tem nos capacitado. Pai, te pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados. Te peço perdão, Senhor, por tudo quanto eu tenho cometido, Pai, de forma equivocada. Os pecados, Senhor, que muitas vezes voluntariamente cometo, os pecados, Pai, involuntários, que muitas vezes também acabam ocorrendo. Tem misericórdia da minha vida, Senhor. Tem misericórdia, Pai, de cada um de nós. Nós entregamos os nossos corações nas Tuas mãos nessa manhã, Senhor. Pai Santo, que a Tua palavra continue falando conosco, falando, Pai, com cada um que está aqui, com cada um, Pai, que está assistindo, Pai, pela internet. Fala, Senhor, a cada coração, de forma poderosa, Pai, de forma clara, de forma objetiva. Senhor, a Tua palavra é quem nos ensina, a Tua palavra, Senhor, é quem nos orienta, a Tua palavra é quem nos direciona, e sob, Pai, essa palavra nós desejamos viver, Senhor. Ensina os nossos corações a ter, Pai, gratidão. Ensina-nos, Pai, a buscar comunhão contigo. Ensina-nos, Pai, a caminhar em vitória, a, Senhor, fazer a Tua vontade em todas as coisas. Tem misericórdia, Pai, da nossa sociedade brasileira. Abençoa, Pai, a nossa sociedade. Transforma, Senhor, que nós como igreja, Senhor, possamos impactar, Pai, a sociedade, produzindo, Pai, transformação, Pai, nas vidas, Pai, que nós temos alcançados. Pai, em nome de Jesus, que dentro das famílias, Pai, não haja, Senhor, esse modelo que Paulo apresenta, Senhor, para Timóteo, tampouco nas comunidades, nas igrejas. Tem misericórdia, Pai, que tudo isso, Pai, cesse. Pai, em nome de Jesus, traz um tempo novo, onde as pessoas possam olhar para o Evangelho, olhar para a cruz de Cristo. Senhor, abençoa, que nós possamos valorizar as coisas do reino, não as coisas transitórias, as coisas terrenas, mas possamos valorizar as coisas eternas, porque, Senhor, de fato, isso que é importante. Nós sabemos que o modelo, Pai, que o Senhor nos apresenta na Tua palavra, é um modelo difícil, Senhor, de ser seguido, mas se o Senhor nos apresenta, é porque é possível que vivamos assim. Então, Pai, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos direcione, para que nós possamos viver o melhor que o Senhor tem para nós neste lugar, Pai. Muito obrigado por esse tempo abençoado nessa manhã. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém e amém.